Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa Masterclass com o tema Extubação Paliativa. Eu tenho a alegria, a honra de estar aqui. Meu nome é Marina Barrichello, sou geriatra, com pós-graduação em cuidados paliativos, em medicina paliativa, e junto com amigas e colegas de profissão, além, né, de trabalharmos em equipes de cuidados paliativos, também somos professoras de uma pós-graduação de cuidado paliativo, e com isso veio essa ideia de fazer alguns cursos com focos diferentes, com focos no cuidado do paciente como um todo, e que nos dá um propósito imenso, e para mim é uma grande alegria, uma realização de um sonho estar aqui. Eu quero apresentar as minhas amigas, por favor, meninas, Laura. Oi, gente. Eu sou a Laura, eu sou médica hematologista e médica paliativista. Também participo da formação de médicos paliativistas pelo Brasil, e tenho a grande honra de ser amiga, né, parceira da Suelen e da Marina nesse curso. Oi, gente, eu sou Suelen Medeiros, clínica e paliativista, com muito orgulho. Estamos juntos nessa jornada e prepare-se que esse é o primeiro curso de muita coisa boa que o Candeia tem para vocês. Então, pessoal, o Candeia, ele faz parte de um projeto que é educacional e também de consultoria, né? Nós estamos trazendo um primeiro curso, que é o foco paliativo, que o objetivo é trazer o título de medicina paliativa, com RQE. Então, a gente acredita que cada vez mais essa é uma especialidade que está expandindo, né? A gente já precisa dessa especialidade dentro das faculdades, né? Dos hospitais, para conseguir alguns títulos, e a gente acredita que esse curso vai agregar muito no conhecimento específico para essa prova de título. A gente trouxe esse tema, que é um tema bastante instigante, e que a gente vai aprofundar um pouquinho, porque a gente vai estar falando aqui com paliativistas, né? E um spoiler, né, que na verdade é um procedimento de exceção, não deve ser banalizado, né? A gente já sabe que é um procedimento que já está muito bem fundamentado, né, no mundo, e que no Brasil a gente tem trazido cada vez mais essa discussão. É muito importante a gente discutir sobre isso, e é isso, vamos começar, e espero que vocês aproveitem esse momento com a gente. E vamos lá, queridas. Vamos lá, gente. Então, eu vou começar conceituando, falando o que é a extubação paliativa. A extubação paliativa é a retirada da ventilação mecânica de um paciente em fase final de vida, respeitando a vontade deste, com a intenção de permitir morte natural. E aqui nesse conceito a gente já viu algumas coisas muito importantes. Por exemplo, algumas premissas são obrigatórias. A primeira é: o paciente deve estar em fase final de vida. Esse não é um procedimento possível de ser feito em nenhuma outra fase da evolução da doença, seja qual for a doença desse paciente. Esse paciente só deve ser cogitado se estivermos diante de um paciente com uma doença terminal, irreversível, e para o qual a gente entende que a manutenção artificial da vida é maléfica, ela não devolve a vida, ela prolonga o processo de morrer. Então, a primeira premissa muito importante é fase final de vida. A segunda é respeitando a vontade deste. É preciso que a extubação paliativa, que esse procedimento de devolver o paciente às suas condições naturais, esteja alinhado aos valores desse paciente, se ele já os tiver expresso previamente, ou se esses valores forem trazidos pela família, pelo responsável legal. E a terceira coisa é a intenção.
intenção não é matar. A intenção é devolver o paciente ao curso natural da sua doença, permitindo um óbito natural, que não necessariamente vai acontecer assim que a extubação for feita. E isso é uma coisa muito importante. Todo médico paliativista, e se houver intensivista assistindo essa aula, intensivistas que participam desse procedimento, todos nós devemos ter isso muito na ponta da língua, porque as pessoas vão perguntar, outras pessoas da equipe vão perguntar, e nós que temos prática nesse procedimento, a gente precisa ter isso na ponta da língua, que é: qual é a diferença da extubação paliativa para a eutanásia? Ou, extubação paliativa não é eutanásia? Vocês vão ver que toda vez que essa discussão surgir, alguém vai perguntar isso. Mas escuta, isso não está parecendo eutanásia? E aí a gente precisa ter na ponta da língua quais são as diferenças. Quais são as diferenças, então, entre extubação paliativa e eutanásia? Tem diferença na intenção. Enquanto na eutanásia a intenção é provocar a morte para aliviar o sofrimento, na extubação paliativa é permitir óbito natural em paciente que já está na terminalidade, vivendo os seus últimos dias de vida. A ação na eutanásia é utilizar barbitúricos em altas doses, doses fatais. Na extubação paliativa é retirar o suporte ventilatório. E a consequência da eutanásia é uma morte provocada pelo uso de barbitúricos em altas doses. A consequência da extubação paliativa é devolver o paciente para o curso natural da sua doença e pode ser que o óbito não seja imediato. Então, essas diferenças precisam estar medulares. Se você é uma pessoa que participa desses procedimentos, você precisa ter isso muito na ponta da língua e registrar cuidadosamente no prontuário que a intenção é permitir o óbito natural, que a ação vai ser a retirada do suporte ventilatório e que a consequência esperada é a devolução do paciente para o curso natural da sua doença. E uma outra coisa muito importante da gente saber é: todos os pacientes que são submetidos à extubação paliativa, eles falecem? Esse é um estudo muito interessante, é um estudo de 2016, que avaliou uma coorte retrospectiva dos pacientes submetidos à extubação paliativa. E o que eles viram é que mais de 50% dos pacientes falecem nas primeiras 24 horas. E por que esses pacientes, essa alta taxa de mortalidade em 24 horas? Porque a gente entende que a ventilação artificial não estava mantendo a vida, ela estava prolongando o processo de morte. E quando você retira e devolve o paciente para suas condições naturais, ele retoma o curso de falecimento natural da evolução daquela doença naquele momento. Então, veja que a maior parte dos pacientes falece nas primeiras 24 horas, uma grande parte, inclusive, falece nas primeiras horas. Mas veja que interessante. Existe uma porcentagem de mais de 25% que pode até sobreviver 3 dias. E uma porcentagem acima de 10% que vai receber alta. E aí a gente vê que nesse artigo ele mostra quais são os fatores, né? Que predisseram quais pacientes vão falecer mais precocemente na extubação paliativa e quais pacientes vão sobreviver ou durar mais tempo. E aí o Daniel Fortes, que dá essa aula também, ele até fala, né, que é o primeiro fator para o qual idade avançada é um fator protetor. Que a gente via que os pacientes com idade mais avançada eram os pacientes que sobreviviam mais tempo ou chegavam a ter alta. Isso tem um motivo. O motivo é que, normalmente, esses pacientes com idades avançadas podem ter sido intubados por um fator que não seja o respiratório, como, por exemplo, rebaixamento do nível de consciência. Se você intuba um paciente idoso, um paciente demenciado, que já tem um nível basal de consciência, a escala de Glasgow, né? Abaixo de 8, quando você intuba, o que acontece com esse paciente? Nada. Ele foi provavelmente entubado por outros fatores que não necessariamente é a insuficiência respiratória.
E aí a gente vê que a idade funciona como um fator protetor nessa experiência de intubação paliativa, né? Sempre vai depender do motivo da intubação. E nós temos alguma legislação que nos permita a intubação paliativa? Nós não temos uma legislação específica para fim de vida no Brasil. O que nós temos é essa resolução do CFM de 2006, a resolução número 1805, que fala que na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender os procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes o cuidado necessário para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral respeitada à vontade do seu paciente ou do seu representante legal. Então, aqui fala que nós podemos suspender tratamentos de pacientes em estado avançado de uma doença incurável, desde que, a gente garanta o cuidado integral e o controle de sintomas, e 2, isso esteja em consonância, esteja de acordo com os valores do paciente e de sua família. Isso é muito importante. Então, vamos revisar quais são as condições. A primeira condição, a primeira premissa é a questão biológica. A gente só vai considerar em qualquer momento a possibilidade de discutir intubação paliativa se nós estivermos falando de um paciente em fase terminal de enfermidade grave e incurável e que haja um consenso entre as equipes que estão cuidando. Isso é essencial, então não existe negociação nisso. A gente só pode falar em cogitar intubação paliativa se nós estivermos diante de uma fase terminal de enfermidade grave e incurável, num contexto irreversível, e é preciso ter consenso entre as pessoas que estão cuidando. Pelo menos 2 médicos falarem, confirmarem que nós estamos diante desse cenário. A segunda premissa é a premissa ética. Tem consenso entre os profissionais de que a manutenção artificial da vida, a manutenção da ventilação artificial é um prolongador do processo de morte e não é benéfico. Então, aqui nós temos que nos assentar dentro do principialismo na premissa de não maleficência, beneficência e autonomia. A autonomia vem na questão ética, né? Existe autonomia, está alinhado com a biografia desse paciente. E aqui nós entramos na terceira premissa, que é a premissa biográfica. Está de acordo com a vontade expressa do paciente e ou do responsável legal e da família. Isso é, está alinhado aos valores daquela família e aos valores expressamente ditos pelo paciente. Ah, mas o paciente nunca falou isso, ele não deixou nada registrado. Mas a família traz o valor do paciente e a família está de acordo. Pronto, podemos conversar sobre a intubação paliativa. Veja que essas não são as premissas para a gente fazer a intubação paliativa. Essas são as premissas para a gente aceitar, discutir a intubação paliativa. Agora nós vamos falar sobre os aspectos técnicos. Então, só lembrando um pouco do que a Laurinha trouxe para a gente falou sobre as indicações, sobre as condições necessárias, tudo isso atendido. Agora, como nós vamos fazer a intubação paliativa? Pode passar. A gente pode iniciar, deve iniciar 48 horas, alguma literatura fala 2 dias, outras literaturas falam 24 horas antes, inicialmente a redução de dietas e fluidos parenterais. E aí, dependendo do significado para a família, de todas as questões relacionadas ao significado da dieta, a gente pode até discutir suspensão. Tá, mas optamos por manter, ainda é um valor para a família, a gente vem elaborando, trabalhando essas questões com a família, a gente deve deixar no máximo 21 ml hora, que equivale aí a 500 ml em 24 horas. É o alvo preferencial e sempre, assim, que o nosso foco é deixar o balanço o máximo negativo possível. Se você tem o seu paciente com congestão, a gente pode fazer uma furosemida de 40 a 80 miligramas endovenoso 2 a 3 vezes ao dia.
Para o seu paciente com uma secreção pulmonar moderada ou intensa, você pode fazer escopolamina, 20 miligramas endovenoso de 8 horas a 4 horas. Se o seu paciente já tem um quadro de anasarca, até você pode fazer isso de forma profilática. E se o seu paciente tem uma cialorreia, você pode optar por fazer atropina colírio sublingual, 1%, 1 a 2 gotas a cada 8 horas, a cada 6 horas. Para prevenção do estridor laríngeo pós-extubação, você pode optar por 3 medicações, ou dexametasona, 4 miligramas endovenoso de 6 em 6 horas, ou hidrocortisona, 100 miligramas endovenoso de 8 em 8 horas, ou metilprednisolona, 40 miligramas endovenoso de 12 em 12 horas. Para a gente, como paliativista, até dói, né, falar sobre isso. Dexametasona, 4 miligramas endovenoso de 6 em 6 horas, que a gente sabe que a dexametasona tem uma ação prolongada que a gente poderia fazer uma vez ao dia. Porém, o que os estudos trazem para a gente, o que tem evidência, é a dexametasona nessa dose. Mas pensando também na forma que a dexametasona funciona, não é errado a gente optar por uma vez ao dia. Para prevenir o estridor laríngeo pós-extubação, a gente pode optar por uso de ar umidificado entre a desconexão da ventilação mecânica e a retirada do tubo orotraqueal. O quinto ponto é manter uma sedação, se houver a necessidade, com midazolam, propofol, a gente vai falar isso mais à frente, e sempre manter a analgesia com morfina ou fentanil. Isso é uma das coisas que cai na prova, e cai bonito, provavelmente vai cair na de vocês e também para a prática de vocês. Paciente, estou realizando a intubação paliativa. Primeiro ponto, retirar a analgesia e retirar a sedação. Errado, você vai manter e, na verdade, você vai otimizar. Próximo slide, Laurinha. Começamos, então, com os preparativos 24, 48 horas, chegamos no dia. No dia, a gente tem 2 momentos, 6 horas antes e 30 minutos antes. Pode ir para o próximo. Pensando nas 6 horas antes, quais são as orientações do que a gente deve fazer? E tudo isso, gente, no paliativo, a gente sempre traz essa reflexão, né? Desligar monitor e alarme. Faz sentido para aquela família? Qual o significado dessa ação? A família está alinhada com isso? Você pode optar por desligar monitores e alarmes. A equipe também se sente confortável com isso, compreende que aquele monitor, aquele alarme não tem mais um benefício para aquele cenário que a gente está. Eu posso optar, então não é simplesmente desligar, sempre trazer isso, qual o significado e se aquilo faz sentido, se aquela ação faz sentido diante do cenário que você tem. Retirar cabos e manguitos, realizar um banho no paciente e fazer retiradas de sonda dos pacientes. 6 horas antes também, a sugestão é você fazer mais uma dose de metilprednisolona, 100 miligramas endovenoso, para evitar o estridor, e Buscopan, 20 miligramas endovenoso em bolos, para você evitar hipersecretividade, né? E aí, nesse momento, a orientação é você desligar o bloqueador neuromuscular. Isso é uma questão que também pode cair na prova, e é uma questão também para a nossa prática. Você deve desligar no cenário de extubação, preferencialmente 6 horas antes, sempre ajustar analgesia, sedação, sempre, junto. Desde 48 horas antes, inclusive após a extubação, esses 2 pontos sempre têm que estar presentes. E aí, 6 horas antes, você vai começar a ajustar a ventilação mecânica para suporte mínimo. É claro que a gente até vai falar mais à frente, que a gente tem até alguns parâmetros específicos, o PIP de 5, a FiO2 de 21%. Se você conseguir 6 horas antes deixar esses parâmetros no mínimo, né, como se fosse um TRE, né, um teste de retirada, né, do tubo, você pode até fazer isso. Só que 6 horas antes, na verdade, você tem que olhar para o seu paciente. E o foco desse ajuste da ventilação tem que ser no quanto dá o conforto para o seu paciente. Pode ir à frente. E sempre lembrando, gente, isso anda junto. Ambiente privado, confortável, trazer líderes religiosos para aquele cenário, se aquilo faz sentido para aquele paciente, você está de acordo com os valores, a biografia daquele paciente, sempre reunindo a equipe, ajustando os últimos detalhes, sempre retomando se está todo mundo pacificado com aquela ação. A gente até comenta, né, que a gente... É claro que a gente sempre... até, né, nosso papel de professores, de empoderar e de auxiliar mais profissionais de realizarem a extubação paliativa, mas não de vulgarizar, né? Então, sempre trazer isso. Se houver algum tipo de dúvida,
de que não, realmente está todo mundo confortável com a extubação, então vamos seguir. Mas se tiver alguém com alguma dúvida, alguma angústia, ver se você pode realizar algum tipo de intervenção, fazendo alguma orientação, mas se sentir que alguém não está confortável com aquela ação, a orientação, a sugestão é você não seguir, ou às vezes pensar em postergar essa ação. Todo mundo tem que estar muito confortável, equipe e família. Pode passar. 30 minutos antes, você deve fazer mais uma dose de Buscopan, 20 miligramas endovenoso em bolos. E aí, outra questão é você fazer mais uma dose também da metilprednisolona, 100 miligramas endovenoso, ou dexametasona, 4 miligramas endovenoso, para prevenir sibilarídeo, você pode fazer mais uma dose. E se o paciente está com gesto, você pode optar por fazer, inclusive, uma dose de furosemida, 80 miligramas, endovenoso em 1 hora. E dependendo do seu paciente, você pode optar até por fazer uma dose, a literatura traz de 250 a 500 miligramas de furosemida. Sempre, e vou repetir isso várias vezes, ajustar a analgesia e a sedação conforme o conforto, com o objetivo de conforto do seu paciente. E aí a ventilação mecânica 30 minutos antes, você vai optar por colocar o ventilador em parâmetros mínimos, semelhantes ao TRE. Mínimo o quê? Um FiO2 de 21%, um PIP de 5 e uma pressão de suporte de 7 centímetros. Pode ir para a próxima. E sempre, quando você está fazendo a extubação do seu paciente, eu falo que você sempre tem que ter em mãos, na sua mão, 5 medicações. Numa mão, 5 medicações. E na beira-leito, prontas, diluída. Midazolam, morfina, furosemida, dexametasona e escopolamina. Isso, dependendo do sintoma que o seu paciente tiver, você vai precisar realizar aquilo. Então, isso precisa estar preparado antes. 30 minutos, tudo isso precisa estar na bandeja, alguém experiente da equipe junto, explicando, para você explicando junto, vocês compartilhando decisões, explicando qual é a função de cada um desses medicamentos. Pode ir para frente. Chegamos no momento da retirada. Lembrando que a retirada pode ser feita de 3 formas. Algumas literaturas falam que são essas 2 formas iniciais, mas eu gosto de trazer que há uma outra forma também possível. Primeiro, você pode optar por um desmame terminal. Você pode fazer uma redução progressiva e reduzindo esse FiO2 21%. A pressão de suporte você vai reduzindo o PIP para 5 também. Ou você pode optar por fazer uma extubação terminal, que é você vai retirar o tubo orotraqueal sem o desmame prévio da ventilação. Mas também você pode optar por ir manejando, fazendo essa redução para parâmetros mínimos toleráveis, com o objetivo de conforto. Estou lembrando agora até de um caso nosso, de um paciente com um quadro de uma fibrose pulmonar que evoluiu para um pneumotórax hipertensivo num cenário de um processo tipo de morte, a família muito alinhada, e muito alinhado aos valores do paciente, que aquele cenário a gente estava no momento irreversível e que o objetivo daquele momento deveria ser o conforto exclusivo do paciente. Lembra das premissas que a Laura trouxe para a gente. Diante disso, optamos por fazer a extubação, mas o paciente tinha um pneumotórax hipertensivo e que a gente até percebeu que fazer qualquer tipo de procedimento para reverter aquilo não ia voltar o paciente à condição natural dele e que ia trazer mais desconforto, ia ser mais um procedimento. Ele já tinha feito outros procedimentos para pneumotórax hipertensivo de repetição. E o que a gente percebia? Que quando a gente tentava reduzir esse FiO2 dele para um parâmetro mínimo, esse paciente começava a desaturar. E aí tinha toda uma questão, a gente estava aguardando um representante religioso, um pastor, para fazer aquela oração para a família fazia sentido todo aquele aguardo. E eu lembro que a gente estava com o residente trazia assim, não, mas a gente precisa reduzir progressivamente o desmame para FiO2 de 21%. Não, olha para o teu paciente. Olha esse cenário, olha essa realidade. Se a gente reduzir, esse paciente vai começar a desaturar muito rápido e aí ele vai falecer, não na extubação paliativa, no processo mesmo. E para a família fazia sentido aquele processo acontecer com eles presentes e com a oração acontecendo. Então, e por isso que a gente traz até a importância de pessoas que ajudam vocês na prova de título terem também a experiência, porque faz total sentido, né? E eu lembro que esse residente, né, muito sabendo exatamente o que estava no livro, mas falou, não, olha para aqui, para esse caso. Então, a gente vai, na verdade, deixar em parâmetros mínimos toleráveis de conforto para o paciente. E aí, claro, diante
quando aconteceu todas as resoluções de biografia, de sentido de vida daquele paciente, se optou por fazer a extubação com FO2 mínima o suficiente para aquela retirada do tubo ser realizada. Por quê? Para aquela família, aquele paciente morrer entubado era contra a dignidade dele. Então, eles queriam que o paciente primeiro retirasse o tubo para ele falecer depois da retirada do tubo. Percebam as nuances que vem a questão da extubação paliativa. Por isso que a gente traz que a extubação paliativa tem que ser necessariamente com alguém que tem uma formação em cuidados paliativos, porque essas nuances a gente consegue ter com a sensibilidade com a nossa prática. Outra questão que aí também pode cair na prova de vocês é, paciente para a gente fazer uma extubação paliativa, precisa ter drive respiratório? A gente vai ter uma questão, inclusive foi uma questão da prova, isso é falso. O paciente não necessita ter o drive respiratório para a gente fazer a extubação paliativa. Inclusive, a gente pode fazer a extubação paliativa em modos ventilatórios controlados, tá bom? Próximo passo. Lembrando, então, estamos no momento, sabemos que podemos, então, fazer esse desvão ventilatório, essa retirada ventilatória dessas 3 formas. O que a gente vai olhar além disso? Lembra, gente, eu estou, assim, pensando até no momento, a gente, com o paciente. Primeiro, checa o desligamento de monitores, dependendo do sentido para aquele paciente, aquela família. Aquela família, ela faz sentido para ela acompanhar aquele momento? Ela deve ser convidada e ela deve ser empoderada a estar nesse momento, mas sempre da gente respeitar. Para alguns familiares não vai fazer sentido. Não vai... E às vezes a família vai falar, não, eu quero estar presente no momento, ela não vai sustentar estar nesse momento. E está tudo certo. Então, e também a família. Está confortável? Quem da equipe que tem mais experiência para acompanhar esse momento? Experiência no cenário de realização da extubação, de rapidez das medicações, de rapidez de aquele paciente está precisando ser aspirado, de delicadeza para aspirar e também de saber sustentar esse momento. Como a Laura trouxe, perceba que naquela corte retrospectiva, 50% dos pacientes falecem nas primeiras horas, então há um significado. E a gente tem que respeitar e trazer a legitimidade do significado daquilo. Então, eu sempre trago isso assim, para a equipe, de saber quem que para aquela a equipe faz sentido estar ali. E é também nesses momentos que a gente faz, inclusive, a formação da equipe. A gente que trabalha com equipe de cuidado paliativo é impressionante, que quem faz uma extubação, e a gente, né, tem, depois a gente até vai falar mais à frente, né, alguns exemplos de extubação que foram realizadas e que fez todo um sentido aquilo para a família e para a equipe, aquilo ali realmente é transformador. Aspiração de vias aéreas inferiores, sim, necessário. A orientação da literatura é você realizar a aspiração, mas é sempre você buscar realmente um bom senso técnico. Se houver indicação, você vai realizar. E não é simplesmente aspirar, explicar para a família o significado daquilo, fazer a retirada do tubo orotraqueal e colocação da máscara de ar umidificado sem o suporte de O2, tá bom? E o ar umidificado é com o objetivo também de quê? Evitar o estridor laríngeo. Às vezes, apesar do ar umidificado, do corticoide, dos resgates com corticoide, às vezes o paciente vai ter um estridor laríngeo. E aí a orientação é você fazer uma epinefrina racêmica inalatória, 3 a 5 ml via nebulização, e nesse cenário você vai manter o dexametasona por mais de 24 horas. É a orientação que a literatura traz, é 4 miligramas endovenoso de 6 em 6 horas. Lembrando, sempre o ajuste necessário, analgesia, sedação, com o objetivo de conforto, titulando os medicamentos a cada hora, se a depender da demanda sintomática, menos tempo. Então, não é a questão a nossa equipe, a gente até fala assim, temos, né, há uma intubação, tudo alinhado, tudo muito de acordo com o biológico, com a equipe, com o biográfico daquele paciente. Então, a gente tem que ter alguém da equipe disponível, ou a gente tem que ir rodando esse cuidado com a equipe, porque não é simplesmente retirar o tubo e deixa e alguém vê, ir avaliando o sintoma, titulando o medicamento, acolhendo a família, acolhendo a equipe. Então, é uma questão realmente muito, muito sensível, que precisa ter técnica, abordagem e também precisa ter técnica emocional para lidar com as questões, sentimentos e significado desse momento. Próximo. Quais são os cuidados após a retirada? Observar sintomas, oferecer apoio,
esclarecimento, acolhimento para a família, lembrando que todo o cenário de luta a gente vai abordar muito no nosso curso, para a prova de vocês e também para a prática de vocês, mas o luto vem sempre de uma forma pendular. Então, às vezes a informação está toda colocada para a sua família, para a família do teu paciente, e às vezes eles vão trazer questionamentos. Será que a manegação, às vezes, faz parte daquele momento, e você vai estar lá para... E você, como paliativista, tem que estar lá para dar esse acolhimento e esse esclarecimento, respeitando o tempo de cada um. Suspender medicações que não têm uma indicação nesse cenário, ver a monitorização, suspender os exames sem indicação, sempre esclarecendo para a sua família, para a equipe, e, das coisas mais importantes, documentar decisão no prontuário. Documentar as 3 premissas, documentar a intenção, documentar a ação, documentar os medicamentos e deixar as orientações desses cuidados, o que deve ser feito, qual é o objetivo de cuidado. Acolhimento da família, sempre reavaliação continuada dos potenciais sintomas e sempre fazer um briefing com acolhimento com a equipe. Reúne a equipe, vê, assim, retoma toda a questão técnica, retoma toda a questão biológica, acolhe aquela equipe, acolhe a biografia daquela equipe. Próximo. E aí, quais são os potenciais sintomas que o seu paciente, que pode acontecer no cenário da extubação paliativa? Pode passar. Os principais, dor e dispneia, hipersecretividade, congestão e também o estridor. E aí a gente vai abordar um pouquinho das doses principais. Pode passar. Uma das coisas mais importantes, gente, pensa assim, se o paciente que está realizando uma extubação, ele provavelmente está num cenário dentro de uma UTI, ou aquele seu paciente que está traqueostomizado, né? Então, geralmente aquele paciente que ele não vai estar consciente ou pouco cooperativo. Se seu paciente estiver consciente e cooperativo, você vai usar a escala analógica, por exemplo, da dor. Mas alguns pacientes, eles estão sedados e conscientes, e aí tem várias escalas comportamentais que a gente consegue esmiuçar o sofrimento e os sintomas daquele paciente. E a gente vai trazer isso para vocês no curso de forma muito aprofundada, tá? Por exemplo, se o seu paciente está agitado, você pode usar a escala de sedação ou de agitação de Richmond, que é a que a gente usa o RAS bastante. E se o seu paciente está com algum desconforto, você pode usar a outra escala de Hotz também. Próximo. Agora, por exemplo, qual é o manejo da dor e da dispneia? Primeira coisa é opioide, para dor e para dispneia. Você pode, né, ver quais são as orientações de dosagem. Você pode optar pela morfina, 0,05 miligramas a 1 miligrama por quilo, ou fazer a dose de 2 a 10 miligramas endovenoso a cada 15 minutos, até você chegar a uma analgesia satisfatória e um controle bom de dispneia. Você também pode optar por usar outro opioide, fentanil. E aí a dose é 1 a 2 microgramas por quilo, ou fazer 25 a 100 microgramas a cada dose endovenosa a cada 5 minutos, até você chegar ao controle adequado de dor e dispneia do seu paciente. Qual manutenção você vai deixar desses 2 medicamentos? Se você optou por fazer a morfina, você vai deixar uma dose total que foi eficaz para o controle de sintoma do seu paciente a cada 4 horas, mas também pode deixar infusão contínua diluído em soro fisiológico. Você também pode optar, né, por usar o fentanil, e aí você vai usar a dose eficaz na indução, mantendo infusão contínua a cada hora. Pode colocar para frente. Se o seu paciente está em uso de opioide e ele ainda teve um desconforto, você pode optar por aumentar a dose dele em 25% da dose dele de 24 horas, junto dos resgates, ou trocar por outro opioide, pensando sempre na equivalência. Não sei se vocês estão aí muito bem ambientalizados disso, mas a gente tem aulas e a gente vai caprichar muito nos momentos de live tira dúvida, ajudando vocês com essa questão das contas, do aumento e da mudança para outro opioide, que é a rotação de opioide, para a prova de vocês e também para a prática de vocês. Agora, se o seu paciente, você aumentou esse opioide, e esse paciente, ele tem sinais de intoxicação ou sinal de efeito colateral, por exemplo, muitas mioclonias, e ainda segue com desconforto, você pode o quê? Reduzir o opioide e associar um sedativo, tá bom? Próximo. E aí, nesse cenário que você tem o seu paciente com um sintoma
refratário, com um sintoma que você não conseguiu manejar, dor e dispneia, né? Num cenário assim com os opioides, você deve optar por uma sedação. Então, você vai considerar quando tiver uma persistência do desconforto respiratório, com o uso adequado de opioide, ou se o paciente tiver com alguma presença de ansiedade, ou houver um desejo de adormecer esse paciente, por um valor significado para ele ou para a família. O que você pode optar? Nesse cenário de extubação paliativa, os dois mais bem estabelecidos, benzodiazepínico e propofol. Inicialmente o benzodiazepínico. E a orientação é você iniciar com ataque de midazolam 1 a 3 miligramas por dose endovenoso em bolos a cada 5 minutos até conforto. Gente, até conforto. O objetivo principal, o objetivo primário não é deixar o seu paciente sedado quanto é conforto. Você conseguiu atingir o conforto do seu paciente? Essa é a dose ideal. E aí a manutenção que você vai deixar do midazolam é deixar a infusão contínua de 1 miligrama por hora com ajustes SOS, e você pode fazer, inclusive, 2 bolos. Se você realizar 2 bolos em 1 hora, você pode dobrar a vazão da solução e deixar de manutenção esse midazolam. Ou você chegou numa dose de midazolam ou percebeu que esse paciente não está com conforto esperado, você pode também optar por propofol. E aí, qual é a dose? Ataque de 20 a 40 miligramas por dose, endovenoso lento, titulando com 10 miligramas a cada 5 minutos até o conforto adequado. E a manutenção, você vai deixar a infusão contínua com 25% da dose efetiva para sedação a cada hora. Próximo. Se o seu paciente tem alguma congestão, uma nasarca, lembra que a gente falou, você deve suspender ou reduzir as dietas e fluidos parenterais e lembrar que você pode realizar furosemida, 40, 80 miligramas dividido 2 a 3 doses ao dia. Próximo. Se o seu paciente tem uma hipersecretividade, né, com uma secreção pulmonar moderada e intensa, você deve optar por fazer escopolamina, 20 miligramas endovenoso de 8 a 8 horas até de 4 a 4 horas. Se o seu paciente tem uma cialorreia, você pode optar por fazer atropina, colírio sublingual, 1 a 2 gotas sublingual de 8 a 8 horas até de 6 em 6 horas. E lembre que há a possibilidade de fazer uma aspiração das vias aéreas minutos antes da retirada do tubo orotraqueal. E aí, para prevenir estridor laríngeo pós-extubação, corticoide. Primeira linha, dexametasona, 4 miligramas endovenoso de 6 em 6 horas. E você pode optar pela hidrocortisona ou metiprednisolona. E lembrar também de usar ar umidificado entre a desconexão do ventilador mecânico e da retirada do tubo orotraqueal. Próximo. E aí uma das coisas importantes, gente, da gente ter em mente é, em nenhuma dessas classes de drogas descritas deve haver uma dose teto, pois mesmo que ocorra alguma instabilidade hemodinâmica ou uma bradipneia, justifica-se o uso em doses elevadas e necessárias até que o paciente esteja confortável. Então, o nosso objetivo é da gente deixar o paciente o mais confortável possível. Perceba que não é abreviar o tempo de vida que se tem, mas é deixar o corpo evoluir de forma natural. Próximo. Então, pessoal, esse é um tema tão delicado, né? E a gente percebe o quanto nós temos que ser bons paliativistas, porque a gente tem que fazer um ótimo controle de vários sintomas. Então, realmente tem que estar muito capacitado, muito seguro, porque o objetivo é conforto. Então, a gente vê que a extubação paliativa não é só retirar o tubo, né? Tem toda esse protocolo e muito voltado ao conforto. E para que tudo isso dê certo, gente, a gente sabe que no cuidado paliativo a gente tem uma ferramenta muito importante, que é a comunicação. Pode passar, por favor. Então, a gente sabe que, eu vi, estava lendo sobre comunicação, né, no Oxford, achei interessante, porque o que demonstra a qualidade de uma equipe de cuidado paliativo é exatamente a comunicação, é a boa comunicação, porque com ela a gente vai conseguir que a família, né, e a equipe como um todo, que a gente possa fornecer, sim, a tomada de decisão informada, compartilhar isso, né? E a gente dá a chance,
né, dos pacientes declararem as preferências e os valores e elaborar o objetivo. Então, nunca nós, como equipe ou como os médicos, a gente vai trazer para a família ou para o paciente o que a gente acha, o que a gente, né? A gente vai trazer as questões técnicas para que, de acordo com os valores que ele tem, a construção de vida que ele tem, ele vai nos mostrar o objetivo de cuidado. E a grande cereja do bolo é sempre a gente focar no objetivo e traçar as rotas viáveis, né, realísticas, né, para ir nesse objetivo, que é o objetivo, né, que a família vai nos trazer, as informações que a família vai nos trazer. Então, eu achei muito interessante isso, que um grande equívoco, né, que a gente vê as equipes em geral da saúde, né, que eles têm em relação à nossa especialidade, o cuidado paliativo, é que a ideia é que a gente tem que convencer o paciente a não buscar tratamentos agressivos. Né? E muitos, às vezes, a gente responde muitos pareceres, às vezes, que a gente vê que a intenção, muitas vezes, até é da gente convencer, e a gente não está ali para convencer, porque o cuidado ele tem que ser consonante ao objetivo estabelecido. Então, a gente vai ali para entender qual que é o contexto, em que momento da doença, qual que é a trajetória da doença, como é que foram o percurso do paciente, quais são os valores dele, o que ele gostaria, né? Qual que são qual que é a questão, como é que está a espiritualidade. Então, é a partir daí que a gente vai traçar as nossas estratégias, né? E que pode surgir, né, a questão da extubação paliativa. Pode passar, por favor. Então, gente, é muito importante para a gente fazer um procedimento como esse, tão cheio de estigmas, né? Em que traz tantas questões, né? Que todo mundo esteja na mesma página, né? Então a gente fala assim, poxa, às vezes algum aluno, né? Alguém compartilha com a gente, poxa, tem um caso aqui excelente, né? É um caso que a gente está vendo que realmente o tubo só está prolongando, né? Esse processo de morrer. Vamos fazer extubação. Daí, calma, né? Muita calma nessa hora, porque e aí, como é que é a cultura de extubação paliativa no seu hospital? Como é que está isso? Como é que está a cultura com a equipe? Né? Nós temos um profissional capacitado para controle de sintomas, muito adequado, muito, né, muito detalhado, né? Como é que está a família? A família, né? Então, é realmente assim, é muito importante que tenha esse consenso, equipe, família, né? O médico, o paciente, né? Então, entender tudo isso. E a gente usa muito, utiliza muito, né, dessa ferramenta que chama tanta atenção, né, que é a extubação paliativa, realmente para a gente fornecer educação, né? Porque realmente a gente vai estar falando de controle de sintomas, a gente vai estar falando de ética, a gente vai estar falando de uma série de questões, inclusive da comunicação. E a gente pode usar vários protocolos, né? A gente tem aulas sobre isso, e um deles é o SPIKES, mas para a gente conseguir que a gente tenha uma comunicação efetiva, né? Isso é uma premissa, né, dentro da equipe de cuidado paliativo. E a gente fala que o grande procedimento, né, do paliativista é a reunião familiar, né? E nela é que a gente vai conseguir trazer os valores, falar sobre prognóstico, dar todas as informações técnicas, né? Que a gente de uma forma que o paciente entenda, né? E muitas vezes trazer uma opção que às vezes eles acreditam que já está. Muitas vezes o que a gente percebe quando a gente vai falar com uma família é que depois da intubação o paciente está condenado a ficar com aquele tubo e morrer com aquele tubo. Então, a gente traz, às vezes, uma opção e a família, muitas vezes, quando ela percebe que é um valor daquele familiar, que ele não queria estar ali, que ele já tinha falado muitas vezes, né? E que a gente consegue colocar aquele paciente. Muitas vezes a gente consegue até com que ele fique do quarto, em alguns momentos com os familiares, né? E a maioria desses pacientes é muito grave, a gente sabe que, como a Laura disse, não vai ser a maioria, mas só de você tirar tudo aquilo, né, que está ali entre você e o paciente, você poder ver aquele paciente como você sempre viu, já é um grande conforto, é um grande alívio.
Pode passar. E é importante, né, que durante a reunião familiar, que durante o protocolo que a gente escolha aí para fazer uma comunicação eficiente, né, que a gente fale, né, do resultado potencial da retirada do ventilador, qual que é o objetivo, o que pode acontecer, o que acontece na maioria, a probabilidade na maioria dos casos, né, que é a intenção, né, que é retornar o paciente para sua curva natural, né, descrever o procedimento para eles entenderem, porque na maioria dos casos a gente faz a extubação paliativa com a família perto, junto, né? Então é importante a gente explicar que a gente também tem o que a gente pode fazer para alguns tipos de desconforto, né? Apoiar a decisão da família, né? Muitas vezes a decisão a família fica insegura, principalmente quando a equipe também não está alinhada. Então, por isso que é tão importante alinhar, apoiar, e principalmente quando você percebe que não há um alinhamento, quando tem dúvidas, não realizar o procedimento, tá? Muito importante fazer um registro no prontuário, né, sobre essas etapas de reunião, de alinhamento, para que tudo fique muito claro. Então, a ideia não é esconder nada, na verdade, eu vejo a extubação como uma forma de, né, clarear, né, de trazer uma opção, tá? Então, até a gente vê um comentário, né, o nosso mestre, a gente sempre vai falar muito do Daniel, porque ele é um mestre para a gente mesmo, Daniel Forte, e ele fala, né, que quando você tem uma opção de extubação paliativa, você pode lidar com dúvidas e pode também entubar casos que você não tem certeza como que vai ser a evolução. E depois de um trial de UTI, você vai conseguir entender, né, como é que vai ser a resposta e a evolução desse paciente. Então, ainda te dá possibilidades, entender que esse paciente não está condenado, né? E quando a gente também tem uma cultura de extubação paliativa, né, a gente também já percebe que a UTI, quando a gente anda para uma UTI, a outra, a gente já percebe o perfil dos pacientes mudam dentro da UTI, que tem uma cultura de cuidado paliativo como um todo, né? Eu acho que a gente podia trazer, meninas, de repente, casos, o que vocês acham? Eu já queria falar para vocês que vocês podem trazer perguntas no chat que a gente vai responder ao final, tá? Nós vamos ter 2 questões, vamos falar de alguns casos, e podem perguntar que no final a gente vai responder as perguntas. Pode abrir o áudio, Laurinha. Eu trago um caso de uma extubação que, a princípio, foi cogitada, foi organizada para acontecer e que a gente abortou. Era um paciente que tinha uma doença grave, crônica, incurável, avançadíssima, foi entubado num cenário de incertezas, e a equipe de cuidados paliativos foi chamada porque a filha do paciente falava: olha, vocês já me disseram que o meu pai não vai se recuperar, mas ele nunca quis morrer assim. Ele me fez prometer que eu não deixaria ele morrer desse jeito, numa UTI, respirando por aparelhos. E a filha trazia: cada minuto a mais que meu pai fica nessa situação é um minuto de grande sofrimento para mim. Eu sinto que eu estou em dívida com meu pai. Eu prometi que isso não ia acontecer. E nós fizemos todo esse passo a passo. Então, os médicos intensivistas estavam muito de acordo com aquele momento, né? Nós estávamos em total consenso de que a condição era irreversível. Nós também entendíamos que a ventilação artificial estava prolongando o processo de morte do paciente, não iria devolvê-lo à vida, né? E estava absolutamente dentro dos valores do paciente e da família. Só que no dia que nós programamos para fazer a extubação paliativa, o dia que estava tudo certo, fizemos todo o passo a passo, 48, 24, 6 horas antes, 30 minutos antes, no dia, a fisioterapeuta que estava de plantão, ela estava desconfortável. Ela queria me ajudar a manejar os aparelhos, e eu sempre gosto de ter a equipe com a gente. Eu trago o intensivista, eu trago o fisioterapeuta, isso dá muita segurança e transparência para a família.
A família tem que entender que nós estamos falando de um procedimento médico consensual. Isso traz muita força. E aí a fisioterapeuta naquele dia falou: olha, eu não consigo, eu não estou em paz, eu nunca vi fazerem isso, nunca ouvi falar, prefiro não fazer. E como era um cenário que a gente podia aguardar, apesar de tudo, nós abortamos esse dia. Nós combinamos que nós iríamos esperar a troca de plantão, né? E a extubação acabou acontecendo num outro dia, quando as pessoas que estavam lá estavam todas em paz e muito alinhadas. Porque a intubação paliativa, gente, é um procedimento de exceção, nós devemos saber disso. E nós devemos ter em mente que, se você pratica a intubação paliativa, está alinhado com a família, os médicos estão alinhados, mas tem alguém da equipe que está desconfortável, vai gerar problema. Vai gerar ruído de comunicação, vai causar estresse moral nas pessoas que estão trabalhando, e isso nós não podemos fazer. Então, se é possível, a intubação paliativa não era emergência, nunca é um cenário de emergência. Se é possível adiar, adie, até que todos estejam na mesma página e olha para a equipe, olha para o técnico de enfermagem, olha para o fisioterapeuta, aproveita esse momento para fazer educação e cuidados paliativos da equipe e explicar o que significa a intubação paliativa. E um jeito legal de explicar, inclusive, é fazer a curva de evolução da doença. E aí coloca ali, no finalzinho da curva de evolução da doença, veio a ventilação mecânica. Retirar a ventilação mecânica é permitir que aquela curva continue caminhando dentro da naturalidade, que o paciente retome as suas condições naturais. Falar assim, mostrar esse desenho para a equipe, facilita muito, traz todo mundo para o mesmo lado e sempre olhar para a equipe como um todo. Então, eu já abortei uma intubação paliativa porque as pessoas que estavam lá não estavam confortáveis com o procedimento. Ótimo, Laura. Ótima. Su, você tem algum caso para compartilhar? Cara, né, nessa questão que a Laura está trazendo, eu lembrei até de um caso que, digamos que estaria redondinho de indicação para a extubação paliativa. E tentando lembrar aqui, né? Era um paciente de 85 anos, eu lembro dessa idade dele, já tinha um AVC isquêmico prévio, a funcionalidade dele era um Rankin 4, inclusive, diabético, insulina independente, hipertenso, já com home care em casa, com os valores muito alinhados em relação para ele, dignidade, não era ter uma vida prolongada de forma artificial. Ele foi admitido no hospital que eu trabalhava por um quadro de um AVC isquêmico, eu acho que era de artéria não, de artéria cerebral média, extenso, e com a família toda alinhada nesse cenário de que não, a gente não quer seguir prolongando. Ele chegou com um Glasgow de 5, foi entubado. Então, assim, a gente vai até abordar isso mais no nosso curso, mas com todos os critérios de mau prognóstico relacionado tanto ao AVC quanto ao paciente. Inclusive, naquele momento, a gente poderia já trazer para a discussão a possibilidade de realizar uma extubação paliativa, né? Nesse caso bem específico, né? E o neurocirurgião, né? Totalmente alinhada, a equipe da UTI alinhada, um filho casado, tudo tranquilo, porém, na reunião familiar, aquela reunião assim, nossa, tá tudo alinhado, mas tinha algo que trazia um desconforto na gente. A cuidadora principal, que na verdade era uma cuidadora profissional, era uma pessoa da família dele que foi colocada nesse lugar, na reunião ela trazia que estava tudo alinhado, porém, quando se saía, seja, né, o filho daquele paciente e a esposa, ela começava a mandar um monte de mensagem para todos os familiares: olha só, estão querendo retirar o tubo, isso é um absurdo, vão matá-lo. E a gente ia conversar e, de alguma forma, de tentar esclarecer para entender o que significava aquele discurso dela, não. Não, para mim tá ótimo, e é isso mesmo, a gente tem que olhar para a dignidade dele, era só a gente sair, de repente, várias mensagens chegavam para todas as famílias, para todos os familiares, né? E nisso houve esse desconforto e da gente trazendo o filho e a esposa muito, não, essa não é uma vida desse jeito, com significado para o nosso pai, a equipe também, né, da UTI do hospital, muito, não, vamos realizar a extubação quanto antes, e aí a gente, dos cuidados paliativos, e às vezes chamam a gente pensando, ó,
chama a equipe do cuidado paliativo para realizar a extubação desse paciente, mas às vezes a gente vai colocar um pé no freio, que não é, gente, não é. Não é sobre retirar o tubo simplesmente. Tem todo um significado para aquilo, com essa questão desse familiar, cuidador profissional, com essa questão, com esse conflito, e aí a gente foi esmiuçando isso, que era um conflito que já se apresentava nos cuidados desse paciente antes desse AVC de agora. Ele já tinha tido outros AVCs prévios, por isso que ele já não tinha uma funcionalidade adequada e tinha o home care. E aí, nisso, a gente foi o quê? Primeiro, trazendo para a família, né, o quanto que seria delicado e complexo realizar o procedimento com o cuidador principal, com essas questões, com esses conflitos. Inicialmente, até a família trouxe a expectativa, então, que a gente retirasse esse cuidador profissional. Troca, então, o cuidador, já que vocês consideram que é o mais adequado realizar a extubação, pensando no biológico do paciente. A família é nossa parceira também, tem algo que tem a ver com a função de vocês, né? Não há nenhuma falta de cuidado para esse paciente por parte desse cuidador, então não é a nossa função trocar o cuidador. Se para vocês faz sentido a gente seguir com essa programação, o ideal é a gente fazer isso com o cuidador que esteja alinhado também. Né? Então, da gente também dar voz para esse cuidador. Às vezes é o cuidador profissional, e às vezes isso acontece muito, principalmente no cenário do paciente crônico. Né? Às vezes é aquele cuidador que já está há muito tempo com esse paciente, que já cria um vínculo com aquele paciente, com aquela família, e às vezes há alguma questão de comunicação, que às vezes foge dos nossos olhos, do nosso ouvido de primeiro momento, e que por causa disso a gente contraindicou a extubação naquele momento, né? Que contraindique pronto, né? E até porque a extubação é um dos caminhos e das formas da gente cuidar de pacientes. A gente seguia acompanhando esse paciente e a gente ia aguardando 48 horas, 72 horas, o objetivo de cuidado já estava muito alinhado em relação ao conforto exclusivo daquele paciente, então qualquer complicação que acontecesse não ia ser feito um prolongamento artificial daquela vida além daquilo que já estava com o paciente, né? Entubado e com droga vasativa numa dose que era tolerável, não ia trazer mais malefício do que benefício para ele. E aí a gente foi aguardando 48 horas para ver para onde esse paciente ia caminhar e trazendo a família também como parte integrante da gente conseguir fazer o melhor cuidado do paciente, que era trocar esse cuidador principal. E aí, claro que isso ia ter um monte de repercussões de questões da família, trocar aquele cuidador, e aí o paciente evoluiu com 3 dias para óbito, de forma natural. Mas perceba que, às vezes, questões do social, da dimensão social, vão refletir de forma importantíssima. É importante as 3 premissas, do biológico, do ético e do biográfico, mas lembrando que esse biográfico também significa a biografia desse paciente como um todo, dos desejos, dos valores dele, mas de quem são as pessoas que estão no cuidado com esse paciente. O segundo caso que eu queria compartilhar, sabe o que era? Quando a gente pensa na intubação, a gente pensa assim, aquele paciente que a gente vai retirar o tubo, né? Mas lembrando até do conceito que a Laura trouxe, é a retirada da ventilação mecânica. Que eu estou dizendo isso para vocês, que eu lembro de uma intubação paliativa que a gente fez, né? Quando eu falo a gente fez, que foi uma equipe, foi um caso muito lindo, com muito significado, de um paciente com esclerose lateral amiotrófica, né? Já 2 anos no acometimento bulbar, então, assim, sabe, no acometimento bulbar, já tinha no início dispneia no quadro, era um paciente que tinha uma gastrostomia, já era um quadro de pior prognóstico, esse paciente já tinha muito bem alinhado, que para ele não haveria uma possibilidade de fazer uma traqueostomia, para ele o máximo de ventilação mecânica seria uma VNI, né, e aí acaba que ele evoluiu no desfecho final de vida dele com várias infecções de repetição e começou a realmente entrar no processo ativo de morte, e nós optamos e lembra de todas as questões, desde as 24, 48 horas, todo o preparo, paciente confortável, tranquilo, optamos no momento, junto com toda a família próxima, a retirar aquela VNI, percebendo que aquilo estava somente postergando algo que estava para acontecer. No paciente, no processo ativo de morte, que tinha infecções urinárias de repetição, começou a evoluir com um quadro de uma instabilidade hemodinâmica. Né? Então, lembrando disso, né, que às vezes você retirar a VNI, por exemplo, no caso do paciente com esclerose lateral amiotrófica, às vezes retirar a questão desligar a traqueostomia.
E aí é o que a gente sabe, até que a Marina trouxe, o quanto que é delicado e sensível todas essas questões, e que a gente, inclusive, vai abordar isso no nosso curso, de trazendo todas essas questões. Mas para todos os pacientes que têm indicação, como é que é essas indicações no cenário de esclerose lateral amiotrófica? E aí, por isso que eu reforço a importância das pessoas de estarem próximas a vocês, acompanhando vocês nessa jornada, para o título de vocês terem também experiência e prática, para a gente poder ajudar vocês a passar na prova. Maravilha, Su. Nossa, a gente já está falando aqui, já estamos falando há 1 hora aqui. A gente nem vê o tempo Adoro esse passar, tema. né? É muito Vamos bom. para umas questõezinhas? O que que vocês acham? Su, pode começar com a primeira questão aí, que foi até uma questão do ano passado, né? Da prova. Vamos lá. Pode passar. Gente, essa questão, né, tá bem, né, marca alternativa, mas a gente percebe a grande possibilidade de cada vez mais questões dentro de um caso clínico, tá? Então, esperamos que essa questão assim, esteja bem fácil para vocês depois da aula, mas cada vez mais vai ser dentro do cenário, vai ser uma questão não somente com perguntas de correto, de verdadeiro ou falso, mas vão ter vários casos clínicos e a gente tem várias questões que a gente se preocupou em fazer casos clínicos específicos para vocês, tá bom? Para a gente poder estimular em vocês, não é a questão da decoreba, né? É importante sim, né? A gente sempre vê, a gente vai ter todo a gente está sempre buscando com muito zelo e com muita técnica tudo que a gente tem de literatura para a prova de vocês, mas é a gente estimular em vocês o raciocínio. Isso é a coisa mais importante. E é isso que vai definir não somente você conseguir o seu RQE, mas você ser um bom paliativista, tá bom? Então, voltando à questão, no que concerne a intubação paliativa, é correto afirmar. Letra A. Existe indicação precisa quanto à necessidade de oferta de oxigênio e de ventilação não invasiva após a intubação paliativa. B. É indicada para pacientes com drive respiratório, sendo aconselhável que seja precedida da retirada prévia da sedação e da analgesia. C. Para o desmame terminal, é indicada a adequação da sedação e da analgesia, assim como a redução da FiO2 para 25 e da PIP para 5. D. Tem maior benefício para pacientes com quadro séptico, sendo aconselhável que seja precedida da diminuição dos fármacos sedativos e analgésicos. E aí, qual é? Podemos colocar, Laurinha? Com certeza todo mundo acertou. Temos certeza absoluta. Mas agora eu vou falar de cada um dos itens. Primeiro, existe indicação precisa quanto à necessidade de oferta de oxigênio? Não. Lembra que, inclusive, a gente deve retirar para parâmetros mínimos, reduzir para parâmetros mínimos FiO2, se aquilo se seguir sustentável com conforto com o paciente. E na retirada do tubo, a gente não precisa e não deve colocar um suporte de O2, né? Então, nem suporte de O2, nem uma VNI após a extubação. E às vezes isso acontece, gente, na prática. Retira o tubo e coloca logo a VNI. Isso não existe. Retira o tubo e maneja qualquer tipo de desconforto com medicamento. B. É indicada para pacientes com drive respiratório? Gente, isso é uma dos peguinhas. Não é necessário o paciente ter drive respiratório para extubação paliativa. Lembrando que você pode fazer com o paciente com drive ou sem o drive respiratório, que você pode, inclusive, realizar com pacientes no modo ventilatório controlado. Ser aconselhável que seja precedido da retirada prévia da sedação e da analgesia? Nunca. Lembrando que você não vai retirar. Isso é uma coisa que vai cair na prova de vocês. Não é para retirar, na verdade é para você otimizar os fármacos sedativos e analgésicos. C. Para o desmame terminal, é indicada a adequação de sedação da analgesia? Sim. Assim como a redução da FiO2 para 21% e o PIP para 5%? Exatamente. Essa é uma das formas da retirada da ventilação. D. Tem maior benefício para pacientes com quadro séptico? Não, sendo aconselhável que seja precedida da diminuição dos fármacos sedativos e analgésicos. Não deve ser realizada a diminuição, deve ser otimizada buscando o conforto do seu paciente. Com você, Laurinha. Então, agora eu vou mostrar uma questão que a gente elaborou. Nossas questões são todas elaboradas com base na nossa prática clínica. Nós somos médicas
que atuamos diretamente na prática de cuidados paliativos em equipe de cuidados paliativos num hospital de referência nacional. Então, isso faz muita diferença. Nós podemos trazer os nossos casos clínicos reais da nossa prática clínica. Olha esse caso. Paciente de 92 anos, com demência de Alzheimer avançada, admitida no PS por insuficiência respiratória secundária à broncopneumonia aspirativa. Naquele cenário, foi submetida a intubação orotraqueal e ventilação mecânica, além do protocolo de sepse, e estava usando amina vasoativa. A equipe de cuidados paliativos foi acionada após 5 dias para realizar a abordagem da família, pois os intensivistas sugeriram extubação paliativa. Sobre esse caso, marque verdadeiro ou falso. Então, uma paciente idosa, já com uma demência avançada, admitida em insuficiência respiratória por uma broncopneumonia aspirativa, há 5 dias em ventilação mecânica e cuidados intensivos, e a equipe de UTI entendeu que não haveria reversibilidade desse caso e que a ventilação mecânica estava prolongando o processo de morte. Vamos ver quais são as verdadeiras e quais são as falsas. São condições necessárias para a extubação paliativa? Doença grave e irreversível? Sim. Estabilidade hemodinâmica? Anuência do responsável legal e concordância da equipe de UTI? Então, a estabilidade hemodinâmica não é um pré-requisito, né? Não é um pré-requisito para a extubação, então essa está falsa. A segunda questão, a família deve estar ciente de que o paciente falecerá imediatamente após a retirada do tubo? Não, nós temos que explicar para a família da grande possibilidade que isso acontece nas primeiras 24 horas com a maioria das pessoas, mas precisamos ter em mente que, especialmente os pacientes idosos ou aqueles que não foram submetidos à ventilação mecânica exatamente por questões respiratórias, mas por outros fatores, esses pacientes, inclusive, podem receber alta. Então, existe uma porcentagem, 25% dos pacientes em média, que vão sobreviver mais do que 3 dias após a extubação paliativa. Vamos ver a próxima. A extubação paliativa somente deverá ser considerada nos cenários em que a recuperação clínica não é possível, é verdade, associada à vontade expressa previamente pelo paciente ou à anuência do seu responsável legal, verdade, e ao consenso entre as equipes de que a manutenção artificial da vida não traz benefícios ou traz mais malefícios ao paciente. Verdade, são essas as 3 condições: a condição biológica, a condição biográfica e a condição ética. A última, a extubação paliativa é um procedimento sustentado pelos princípios da autonomia, beneficência e não maleficência. Exatamente, a gente respeita a autonomia do paciente e nós estamos com os pés muito bem fincados em beneficência e não maleficência. Então, a resposta da questão é FFVV. Vamos aproveitar para responder um pouquinho as questões do chat? Eu acho que nós tivemos uma questão do chat, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Duas, Laurinha, olha. A primeira foi, quantas questões de extubação caíram na prova? Uma questão do Dr. Cleison, muito obrigada. Nós vimos que estava participando na nossa outra aula também. Um prazer imenso ter você conosco. Muito obrigada por estar aqui. Foi uma questão, se não me engano, na última prova. Mas como esse assunto está cada vez mais em pauta e como esse assunto é um assunto que deve ser de domínio de todo paliativista especialista, tenho a impressão de que cairão mais. E eu espero que caiam questões como essa que a gente elaborou, dentro de um caso clínico com maior complexidade. Então, foi uma questão, mas nas outras provas anteriores também tivemos questões, relatos de questões de extubação paliativa, e tenho a impressão de que pode ser um assunto cada vez mais recorrente. Cleison. Sabe uma questão, Laurinha, que eu fico também pensando? Perceba que a nossa aula, assim, né? Extubação paliativa, mas olha o tanto de coisa que a gente falou. Sobre analgesia, sobre sedação, sobre VNI, sobre paciente crítico crônico. Então, assim, e aí teve várias questões disso, né? Teve questão de VNI especificamente, teve questão de analgesia, de sedação. Então, inclusive, quando a gente aborda, e o nossos, inclusive, uma característica nossa é isso. Quando você for assistir uma aula nossa, por exemplo, sobre
pensando agora na nossa aula, por exemplo, de AVC, lá vão ter aspectos de várias nuances e várias questões que podem cair na sua prova. Em relação ao AVC, desde questão de prognóstico, desde questão de objetivo de cuidado, de alinhamento de objetivo de cuidado. Então, o que às vezes pode parecer, qual é a questão, né? A gente pode pensar isso, né? Qual questão que caiu da estubação quais são as nuances de um cenário do paciente com indicação de estubação que pode cair na sua prova. E isso aí vai despencar. Gente, teve uma questão aqui também, olha, após a realização da extubação paliativa, é recomendado que seja alinhado entre a equipe de saúde e família a possibilidade de transferência para a semi-intensiva ou enfermaria? E daí com essa nossa, né, com esses dados, que a gente tem alguns pacientes que evoluem aí com 25% deles, né, com uma sobrevida de 3 dias, né, em torno de 3 dias, né, a gente, horas, né, ou até aí nossos idosos com rebaixamento do nível de consciência aí, é, evoluam por muito tempo, né, então a gente realmente tem que estar tudo muito alinhado, né, a possibilidade desse paciente realmente ser transferido aí para uma semi-intensiva e, de preferência, para a enfermaria, onde ele possa ficar mais à vontade, onde a família possa se sentir mais à vontade, né, no cuidado e no conforto ali com o ente querido, né? Não é isso, meninas? Nossa, uma ótima pergunta, Micaela. E é importante a gente trazer isso e de forma, é claro, vendo-se a abertura para trazer aquela questão para o familiar. Geralmente, mas é uma questão minha, não tem aqui um guideline para dizer isso, mas dependendo se o paciente está num cenário de uma instabilidade hemodinâmica mesmo, um hipotenso, né, num processo ativo de morte mais instalado, eu às vezes até eu já alinho essas questões que você trouxe e se percebemos que nas próximas 24 horas seguirmos com ele aqui com a gente em vida, podemos pensar na transferência, mas geralmente, só se a família solicita muito isso, não, eu quero pedir a transferência para tal lugar, porque para mim faz sentido, eu às vezes aguardo, sabe? Então, como você trouxe, é importante a gente sim se antecipar dessa possibilidade de transferir, que deve ser transferido o paciente, né? Já que aquele cenário de UTI para ele não traz mais benefício, ele pode ser cuidado em outro lugar, mas é também ter essas nuances, sabe? Às vezes, se você trouxer para o familiar num cenário, dependendo de como aquela família tiver, vamos transferir ele agora para a enfermaria, ver como que a forma que você vai sugerir isso, se aquele seu paciente se há um significado para a família, se às vezes ele vai compreender, não, retirou da UTI e aí ele faleceu. Então, tem todas essas nuances que na nossa prática, na sua prática, você vai sentir. Mas, como você falou, é sempre importante a gente se antecipar a essas questões. Isso está dentro do nosso objetivo de cuidado, tanto medicações, quanto também dentro do planejamento, na verdade, né? Avançado de cuidado é aonde que esse paciente vai continuar sendo cuidado depois que o procedimento for realizado. É isso, pessoal. Em geral, as lives, as masterclasses que a gente vai ter durante o curso, elas vão ser, né, realmente um pouco mais longas, mas em geral as nossas aulas são curtas, né, para facilitar, para todo mundo poder, realmente, a ideia é fazer um resumo, né, e focar no que a gente acredita que são questões de prova, tá bom? Eu queria agradecer imensamente quem participou aqui conosco, quem pôde explorar esse tema conosco, agradecer as minhas amigas e colegas que vão se despedirem de você. É um prazer, realmente, para a gente está sendo um desafio lindo e cheio de propósito estar aqui com vocês. Assim, tenho certeza que a gente está fazendo tudo com muito carinho, né? E eu queria que vocês aproveitassem, né, esse QR Code para ter um desconto aí para entrar no curso. Quem aí já está almejando aí fazer a prova no dia 25 de novembro, a prova de título em medicina paliativa, venham conosco, vai ser uma honra, um prazer, né, tá estudando com vocês, né, e nessa trajetória linda aí, tá bom? Agradeço imensamente. Boa noite a todos e meninas, fiquem à vontade para despedir. Tem mais uma pergunta, Marina, no chat, que eu achei uma pergunta muito interessante. A pergunta é: o adequado registro em prontuário é suficiente para respaldar a extubação paliativa ou existe algum documento específico
o representante legal deva redigir ou assinar. O registro adequado em prontuário tem valor legal. Então, você não precisa pedir a assinatura de nenhum termo de consentimento para esse procedimento. O que é muito importante é você registrar as datas das abordagens, quais foram os familiares que participaram, quais foram os médicos da equipe que participaram da tomada de decisão. Isso tem que estar bem registrado, além de registrar as 3 premissas: a premissa biológica, a premissa ética e a premissa biográfica, de que está alinhado aos valores e preferências de cuidado do paciente. De alguma forma, ele expressou e isso é trazido pela família. Nunca fazer em cenário de conflito. O representante legal quer, mas a filha que não é a gente já teve esse cenário mais de uma vez. A esposa, né, era a segunda esposa, tinha conflito com os filhos do primeiro casamento, convivia mais com aquela pessoa e trouxe que aquela pessoa já tinha verbalizado várias vezes que não queria ter a vida prolongada inutilmente às custas de aparelho. E aí, a gente com tudo alinhado, na última hora, aparece a filha que não via o pai há não sei quanto tempo, que não tinha contato próximo, e surge um conflito e começa a acusar as equipes de saúde estão praticando eutanásia. Essa esposa, atual esposa, quer matar por causa da herança. Então começa a surgir de tudo, gente. Então não faça. Você pode fazer se você estiver com as 3 premissas muito bem asseguradas e bem registradas em prontuário, sem precisar de submeter ninguém à assinatura de um termo de consentimento. Mas você tem que ter certeza que essas premissas estão atendidas e registrar muito bem em prontuário. Certo, gente? Então eu me despeço por aqui. Eu sou a Laura, também sou professora. Para a gente é um imenso prazer compartilhar esse propósito com vocês. Por favor, fiquem à vontade para nos fazerem mais perguntas, nos pesquisarem, nos procurarem no Instagram ou nas redes sociais. Para a gente vai ser um imenso prazer responder outras questões sobre o curso, completamente à disposição. Também queria aproveitar e agradecer, gente. Nossa, adoramos essa masterclass. Estou sentindo que estão vindo ideias, vamos ter próximas masterclass com você. Está sendo muito bom compartilhar com vocês, ler aqui no chat as perguntas de vocês. Aguardamos todos vocês no Foco Paliativo. Aproveitem o nosso QR Code, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Boa noite.